Que tal aproveitar os retalhinhos? O que você vai fazer primeiro? Numa folha A4, dobre no sentido do comprimento a folha ao meio. Dobrou ao meio, você pode cortar aqui, você vai utilizar somente esta parte. O papel está aqui, você vai utilizar somente metade. No sentido do comprimento novamente, na altura, você vai retirar uma medida de 5 centímetros. Meça daqui para cá 5, daqui para cá 5 e passe a régua. No meu caso aqui, eu já tenho uma régua que tem a medida exata de 5 centímetros. Cortei. Vamos ajustando as medidas, aos poucos. Numa das laterais, agora você vai retirar 1 centímetro. Marque com a régua e retire. Aqui, 1 centímetro na lateral. O meu tá dando uma diferencinha de milímetros ali, mas eu vou tirar 1 centímetro. Eu alinhei na tábua, cada quadradinho tem 1 centímetro. Eu vou retirar 1 centímetro aqui. Retirei. Dobre esse papelzinho ao meio. O meio se refere ao meio do porta-óculos. No caso, você não tem um porta-óculos com você para seguir, né? Eu tô fazendo um modelinho a partir desse que eu mesma fiz. Tô ensinando vocês a fazerem um molde do porta-óculos. Então, aqui representa esse meio dessa curvatura aqui. Vamos ver como eu cheguei a essa curvatura. E aqui as margens, né? São as margens de costura, que tem que ter sempre um pouquinho. Dobra o papel ao meio. Do topo para cá, você vai marcar 8 centímetros, daqui para cá. Meça os 8 centímetros e marque. Desta ponta para cá, você vai marcar 4 centímetros. Então, você vai pegar a fita métrica, daqui para cá, você vai marcar 4 centímetros. E você vai pegar a régua e ligar de um ponto ao outro. Vai ficar assim. Neste ponto que está, você vai pegar um pires e desta pontinha para lá você vai encaixar. Coloque ele aqui e arredonde o canto. Ele vem fazendo uma curvinha aqui, ó. Depois você dá uma traçadinha para ele fazer essa curva aqui, tá? E aqui, nesse final aqui, você pode dar uma baixadinha assim, que ele faça uma curva aqui, ó, mínima. Vamos recortar. Aqui. Aqui. E aqui, quando você tiver nesse finalzinho, você dá uma curvadinha aqui e tira. Está feito o molde do seu porta-óculos. Ah, eu achei que ficou muito bicudo aqui. Você pode dar uma arredondadinha a mais, tá? Mas a maneira de fazer o molde é essa. Eu vou tirar um pouco esse biquinho aqui, ó. Opa, deixei até mais picudinho aqui.
Então, aqui está o moldezinho do seu porta-óculos. Agora, nós vamos cortar no tecido. Dar início à montagem do nosso porta-óculos. O que você vai precisar? Eu vou deixar na descrição do vídeo também. 2 retângulos de manta acrílica R1, 22 por 14. 2 retângulos 22 por 14 do tecido principal, que é o externo no caso, e 2 22 por 14 do tecido de forro. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos assentar com o ferro o tecido principal, a parte do avesso, com a parte mais áspera da manta R1, que é o lado que tem a cola. Se vocês passarem a mão assim, vocês vão ver que aqui é mais delicado, mais peludinho assim, e aqui é mais áspero. Então, você vai colocar este sobre a manta, um lado, né? E o outro também, sobre o lado mais áspero da manta, que é o lado que tem a cola. R1, porque ela tem a cola de um dos lados. Se chama manta acrílica R1. E agora, nós vamos passar a ferro. Com o calor do ferro, ela vai aderir um pouco mais nessa manta. E nós vamos fazer um trabalhinho de matelaçado aqui nessa peça, tá? Nós vamos fazer um matelacê aqui. Primeiro, vamos passar. Pré-aqueça o ferro. Pegue sua manta com o lado mais áspero, que é o lado que tem a cola. Você vai colocar o avesso do tecido sobre esse lado, aqui na manta. Alinha bem. Você vai pegar o ferro, colocar aqui, deixa um pouquinho e vá fazendo movimentos circulares. Ele alinha, o calor alinha as fibras do tecido e ela vai aderir melhor na manta. Faça isso com o outro lado, tá? Nós vamos ter 2 partes iguais a essa, do tecido externo preso à manta. Assim fica mais fácil da gente trabalhar. Agora, nós vamos fazer o matelacê. É fácil, é tranquilo. Da maneira que eu vou explicar, é bem tranquilo de se fazer. Bom, para facilitar para vocês, eu vou fazer utilizando uma reguinha, tá? Então, como que a gente pode fazer as marcações? Você poderia vir traçar uma linha na diagonal, aqui, de uma linha até outra, aqui nessa parte do meio, ou você pode vir do cantinho aqui, riscando e deixar marcado. Eu vou vir aqui do cantinho, não vou fazer nada complexo, tá? Para marcação, eu uso, muitas das vezes, esse giz, Panda. Ele é maravilhoso, ele é com cera de abelha, o meu tá quebradinho agora, tá? Mas ele é muito sensível, ele quebra fácil, mas ele é maravilhoso para marcar tecidos. Depois ele sai com o uso do ferro, até passando uma escovinha ele sai. Eu não aperto muito na hora de fazer, eu passo de maneira suficiente para que eu visualize o risco. Então, aqui eu tenho uma reguinha de 2,5 não, de 5, cada quadradinho desse tem 2,5, tá? Cada quadradinho desse tem 2,5. Eu vou encostar aqui e vou fazer uma linha. Então, se eu sinto a necessidade, passo 2 vezes para poder visualizar bem o que eu tô fazendo. Você pode fazer de várias formas, né? A marcação, eu vou fazer poucas aqui pra gente poder agilizar a questão do vídeo, né? Que eu já faço vídeos longos, detalhados, senão cada vez vai mais longe ainda. Então, aqui estão as marcações. Vou fazer isso na outra parte também, tá? Agora, temos as 2 partes marcadas. O que você vai fazer? Você tem a opção de pegar esses clipezinhos para costura e prender um aqui e um aqui, para deixar bem fixado, né? O tecido que você vai trabalhar. Você também pode colocar alfinetes aqui,
tá? Entre uma coluninha e outra, como preferir. Uma vez riscado, nós vamos passar a costura sobre os riscos. A costura pode ser reta, ou se você tiver pontos decorados na máquina, você também pode passar aqui. Eu vou fazer uma costura reta, estou fazendo numa cor bem viva, para que vocês possam acompanhar o processo do feitio da peça. Então, você vai iniciar a costura reta. Quando você iniciar, você não precisa arrematar. É só fazer e tirar da máquina, cortar os fios, sem arremate no início e no final, porque nós vamos ainda colocar o molde sobre essa peça e recortar, somente após passarmos essas costuras. Uma vez feito o matelassê, nós vamos colocar o molde sobre esse matelassado e vamos riscar em torno do molde para marcar aonde vamos recortar. Uma vez riscado, vamos recortar no risco. O molde já foi feito com margens de costura, então você não precisa acrescentar nem 1 centímetro ao molde. Ele já está com as margens de costura. Você só vai recortar e replicar na outra metade, para que tenhamos a frente e as costas do porta-óculos. Então, agora você vai fazer o mesmo com a outra parte. Também tem a opção de, se não quiser riscar nessa outra parte, colocar o direito com o direito e recortar direto aqui já, um pelo outro, tá? Você tem essa opção também, pode ser feito dessa maneira, desde que esse aqui esteja bem fixado aqui e desta forma, colocado desta forma no tecido. Aqui estão os 2 recortes, ficaram iguais. O que você vai fazer agora? Você vai recortar o forro. O forro você vai recortar por essa peça aqui. Essa peça aqui, você vai recortar o forro por essa peça. Vai ficar igualzinho a essas 2 peças, os 2 forros. Aqui está o tecido do forro, você vai colocar direito com direito. Então, direito do tecido do forro para cima e o direito do tecido da peça para baixo. Direito com direito, fixa bem com alfinetes e recorta em torno. O mesmo você vai fazer com o outro lado. Para recortar o forro, direito do molde com direito do forro para cima, alfineta e recorta em torno do forro. Nós vamos utilizar o zíper em metro. Esse tem a medida de 3 centímetros. Eu gosto de um zíper mais larguinho, mais resistente, mais forte, mas você pode aproveitar o zíper que você tiver em casa, tá? Então, e aqui está o cursor, referente a esse zíper. Então, se vocês forem sair para comprar zíper em metro, tem que cuidar que o cursor tem que ser compatível com o zíper que você está comprando. As pessoas orientam na hora da compra nas lojas. Aqui, então, dá para cortar ele com mais ou menos uns 20, 25 centímetros para você ter uma margem de segurança caso aconteça qualquer dificuldade no meio do caminho aí. Eu vou cortar. Ele está fechado e eu vou abrir o zíper. Agora, eu vou deixar um tantinho para cá e outro para cá e vou colocar sobre a peça externa. Direito do zíper com direito da bolsinha. Você tem a opção de colocar os clipes. Opa, tem um fiozinho aqui.
de colocar os clipes aqui. Alfinetar. Ou até mesmo alinhavar essa pecinha aqui. Aí você vem com esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui. E vai deixar o mesmo tantinho que você deixou para um lado e para o outro, igualzinho aqui. Você vai passar uma costura de segurança aqui e uma aqui. Para fixar o zíper no lugar certo antes de nós colocarmos o forro. Mesmo sendo uma costura de segurança, é bom arrematar no início e no final. Estou fazendo isso na minha máquina industrial, mas você pode fazer na sua máquina doméstica. Então, você vai colocar o zíper aqui. É só uma costura de segurança, até o pontinho eu deixei um pouco mais largo. Se você quiser passar essa costura de segurança um pouquinho mais para a beirada, também pode. E aqui nós vamos de novo, eu tirei do lugar, né? Então, eu vou de novo colocar aqui, dar uma olhada aqui, ó. Colocar na mesma posição, um e outro, para não haver erros. Você pode alfinetar ou colocar clips. E o recomendável mesmo seria até mesmo alinhavar. Mas, como as pessoas não gostam muito que eu fale em alinhável, mas o alinhável ele traz um plus aí para nossa costura, sempre bom. Então, nós vamos passar a costurinha de segurança aqui, nessa parte também. Colocando o forro. Então, nós vamos pegar o forro e colocar o direito do nosso forro sobre esta parte aqui que nós acabamos de costurar. Bem direitinho, você alfineta, coloca tudo bem certinho e vai passar a costura aqui, arremata aqui, vem e passa a costura. Da mesma forma que você passou antes. Chama-se costura de segurança, que é para quando a gente vai fazer esse trabalho, o zíper não se movimentar. Daria para fazer sem passar a primeira costura? Poderia sim, mas não é tão garantido que tudo vai ficar no lugar. Então, para que a gente não precise ficar refazendo, né? O que é bem desagradável, porque tem que desmanchar, enfim, envolve outros processos, a gente procura já fazer uma peça do início ao fim com tranquilidade. E para isso, a gente utiliza essas costurinhas de segurança. Então, vamos alfinetar, vamos deixar bem prontinho aqui, nessa parte e na outra parte também, pronto para a próxima costura. Alfinetei, vamos passar a costura. No início, arremata bem e no final também. Então, arremata e vai passar a costura, que é uma costura definitiva agora. Arremata bem. Pode até sair aqui com a linha, que não tem problema nenhum. Vai fazer isso na outra metade também. Feita a costura, ele vai estar assim. Corta os fiozinhos para deixar um trabalho bem limpinho, arrematadinho. Vamos para a próxima etapa. Uma vez passada essa costura aqui, nós vamos abrir aqui o forro. Com o ferro, você pode vir e dar uma jogadinha nele para trás aqui, assentar o tecido aqui. Vai trazer ele para trás assim. Vai ficar desta forma. Aí, você vem com o ferro, cuida com o zíper ali, porque o zíper é plástico, né? Ele é um nylon. Então, você dá uma sentadinha aqui nele.
E aqui também, você joga esse forro bem para baixo, ó. Bem para baixo. E aqui você vai passar uma costura, um pesponto, que é para esse forro não ficar subindo toda vez que a gente abre a carteirinha, né? O porta-óculos. Tem bolsas que a gente compra e o forro fica subindo e incomoda, porque prende no zíper. Esse pesponto aqui evita que aconteça esse tipo de situação. Agora, passamos o pesponto aqui. Um pezinho de máquina. Ele tá encostadinho aqui, nessa parte do zíper aqui, sobre esse tecidinho aqui. Na parte do avesso fica desta forma e no lado direito dessa. Assim você garante que o forro não fique subindo. Vamos colocar o cursor do zíper. Você vai juntar paralelamente as peças, as duas peças do seu porta-óculos. Eu costumo fazer assim, dou uma prendidinha aqui, ó, com o alfinete, para ele não... E assim eu vou prendendo, que é para ele não ficar torcido nem nada, não acontecer nenhum imprevisto na hora de colocar o cursor, tá? Você também pode se utilizar da fita crepe aqui, ó, porque o zíper ainda não está fechado, né? Então, quanto mais firme você deixar a peça para você poder fazer esse trabalho, melhor fica. Inclusive, se você quiser prender as pontas da peça na mesa em que você estiver trabalhando, fica melhor ainda, porque ela fica imobilizada e você consegue uma melhor eficácia aí do seu trabalho. O que que a gente vai fazer? Aqui ele tá bem igualzinho, né? A mesma altura. Opa, essa tesourinha imantada pega alfinete. E aqui você vai cortar, ó, um pedacinho dessa parte prateadinha, como se fosse 1 centímetro, e corta e já sai na diagonal. Essas tesourinhas aqui de pontas curvas de acabamento são ótimas para fazer esse tipo de coisa. Só que se você pegar uma tesourinha dessa para fazer esse tipo de trabalho, sempre use a mesma, porque danifica um pouco a tesoura. Então, você cortou ali a pontinha, né? Tá vendo que eles estão iguais, um permanece com o nylon do zíper aqui, e o outro eu cortei só esse metalzinho, essa parte de nylon aqui, tá? Então, deixei para ter uma entrada. Isso facilita a entrada do cursor. Colocando o cursor. Então, eu fixei aqui as partes, fixei o trabalho na mesa para não ter tanta mobilidade, não ficar uma peça instável de eu colocar num primeiro momento. Quando você não tem experiência para colocar o cursor, quanto mais instável estiver a peça, mais difícil fica para você colocar o cursor. Então, aqui o cursor, ele vai ficar nessa posição aqui, ó, com esse desenho para baixo, esse biquinho aqui para baixo, e você deixa cair, né, aqui também o puxador. Então, você até pode, num primeiro momento, colocar o puxador para trás. Você vai colocar, ele vai entrar reto nessa parte que está inteira aqui, e você vai descer um pouquinho até aquela parte, o começo daquela parte que nós cortamos. Quando você estiver no início daquela parte que nós cortamos, você pega aqui, ó, e entra um pouco inclinadinho, pouca coisa. E você já depois junta os dedos aqui, junta aqui, ó, pega essas duas partes e puxa. Tá vendo? Ele já entrou. Agora eu vou tirar a fita crepe. Eu vou fechar até o final, porque eu não quero que fique aberta essa parte aqui que dificulta o fechamento da nossa peça, tá? Então, vamos fechar até o final, nós vamos trabalhar com ele fechado. Ah, você tirou o cursor. Sim, tirei para deixar alinhado e vamos reposicioná-lo. Então, vou repetir mais uma vez, vou abrir só essa partezinha aqui, vou entrar com ele reto aqui, e aonde eu cortei, eu vou subir ele vai
um pouquinho inclinado aqui, ó, você já posiciona ele, a tendência é entrar, né? Se você não colocou na parte certa, ele às vezes não entra, ó, já entrou. Então, ele tá aqui, tá fechado, e a gente pode trabalhar com segurança. É interessante até passar uma costurinha, mesmo a máquina ou a mão aqui, tá? Para você não ter surpresa de perder esse cursor no meio do fechamento da peça aí. Então, seria como se fosse uma travinha de segurança aqui. Você pode fazer com a mão mesmo, passar uns pontos à mão aqui, ou passar a máquina aqui, devagarinho, né? Pode passar assim. Ele é um nylon. Então, está colocado o nosso cursor. Agora, nós vamos fechar a nossa peça. Vamos para os finalmente. Então, aqui eu já deixei um espaço aberto. Se você não quiser se incomodar de, porventura, abrir muito isso e passar a máquina por cima do cursor, você vem com a fita crepe, prende ele aqui, deixa ele aí. Né? Também, se você quiser estabilizar a abertura dele, você também pode vir aqui e fazer isso aqui. Fica bem mais fácil, tá? Então, aqui você vai unir uma peça na outra, aqui. O direito com o direito e o avesso com o avesso. Vai ficar desta forma aqui, ó, tá? Primeiro, você une bem essa partezinha aqui. Você pode alfinetar, eu prefiro alfinetar. Tem pessoas que preferem o clipes. Isso já é a maneira da pessoa trabalhar, né? Aqui nessa parte aqui em cima, ó, você dobra. Tá vendo como eu tô dobrando aqui? Junta, de maneira que o zíper fique juntinho aqui. E aqui você alfineta. Alfineta toda a volta. Quando você tá fazendo uma peça curva, que envolve manta, alguma coisa assim, você sempre joga a sua mão para trás, assim, ó. Para que o tecido se molde de maneira mais fácil. Então, você faz com que ele tenha uma certa doma, vamos dizer assim, né? Aqui. Você vai ajeitando as partes para ficar bem certinho, bem bonitinho na hora de costurar. Tá? Fez isso nessa parte, aqui, ó, você vai juntar dessa forma aqui também o forro. Você pode vir e prender com um clipezinho aqui, o zíper. Por enquanto eu não cortei, tá? Não vou cortar agora. Daqui a pouco eu corto. Então, você vai continuar também alfinetando o forro da mesma maneira, tá? Da mesma maneira. Deixa o zíper assim, ó. E vai alfinetar toda essa volta aqui. E se quiser, vai fazer como eu vou fazer. Eu vou alinhavar toda a volta. Acho mais garantido. É uma peça simples, porém requer um bom acabamento. Essa parte do forro, e também na outra, é que eu não comecei dessa forma, mas você pode alfinetar do meio para fora. Fica mais fácil para você conseguir dominar a peça melhor, trabalhar com ela, do que você vir com ele solto aqui e ficar se batendo nesse meio aqui. Então, você vai virando, vira a sua mão para fora, como eu falei, quando é peça arredondada, assim, você vai dando esse molejo, ela vai se moldando na sua mão. Ficou um espeto só. Agora, nós vamos alinhavar. Eu já vou pegar essa parte do zíper aqui, ó, eu fiz um nozinho no meu alinhavo. E tá dobrado. Aí, eu vou entrar por aqui assim. Já prendi essa parte, né? E já vou começar a alinhavar aqui, ó. Então, você pode fazer até um nozinho. Você vai dar pontos como se fosse um ponto reto, só que, ó, ele vai pra baixo e pra cima. Não faça pontos muito grandes, né?
Um alinhavo também tem que ter uma certa estrutura para ficar, para quando você tirar esses alfinetes, você poder costurar com tranquilidade. Tá? Então, você vai alinhavar toda a volta. Se for da sua preferência, lógico, eu aconselho, né, principalmente para quem é iniciante, assim, a peça não escapa, fica mais fácil, ó, você vai podendo tirar os alfinetes e por aí vai. A peça foi alinhavada, tirei todos os alfinetes e agora eu vou passar uma costura em torno de tudo isso aqui. E não vou deixar a abertura, vou explicar. A abertura eu vou abrir depois de passar a costura, assim já fica uma marca. Eu acho mais fácil de onde a gente vai desvirar, mas aí eu vou escolher um lugarzinho para deixar aberto aqui para a gente poder desvirar esse trabalho. Mas inicialmente eu passo a costura em todo ele, toda a volta. Eu deixo o ponto, se fosse na doméstica, regulado no 3, né, na minha máquina industrial um pouco menos, é 2,5, e passo toda a volta e finalizo. Depois é que eu abro um espaço para desvirar. Eu vou iniciar aqui na lateral, na verdade eu já iniciei, mas como o celular apagou, eu vou repetir o processo. Vou iniciar um pouco para baixo, depois do zíper, para não começar com muito volume embaixo do pé da máquina, né? Do calcador. Então, quando você chega nessa parte curva, em vez de você jogar todo o teu trabalho e enrugar, você deixa a agulha abaixada, levanta o pezinho da máquina e dá uns 2, 3 pontinhos. Você vai contornar, mas de maneira suave, ó. Tá vendo? Você vai conduzindo ela suavemente, aonde tem um caminho mais curvo. Por exemplo, chegou aqui no meio, você levanta o pezinho, deixa a agulha baixada e dá o direcionamento. E assim você vai fazer durante todo o percurso. Chegou nessa parte do zíper, pode vir sem medo. Esse zíper é um pouco alto, é mais grossinho para esse trabalho, mas eu fiz propositadamente para poder mostrar para vocês, né, os processos, porque senão o zíper muito pequeno você já não consegue visualizar muito bem no vídeo. Então, você vai fechar toda a volta. Vai seguir aqui, passa aqui também e vem embora. Você levanta um pouco os pezinhos, se tiver dificuldade aqui, ó. Você vai ajeitando, né? E passa por cima aqui e arremata. Aqui nesse outro lado deixei meio enrugadinho, eu vou arrumar, vou soltar, não tá certo. E aqui ficou certinho, tá vendo? Depois de costurado toda a volta, você vai tirar os alinhavos. Aí, vamos cortar essa parte aqui fora, essa e essa aqui. Abrir um espaço e desvirar a nossa peça. Costurada a nossa peça, agora nós vamos retirar os alinhavos, que são esses pontos grandes que eu fiz, para poder costurar com mais tranquilidade. Cortei os excessos do zíper aqui. Depois vou escolher um cantinho aqui e abrir a costura para a gente poder desvirar essa peça e finalizar. Um detalhe importante que eu havia esquecido de falar, quando for peça curva, você pode fazer uns piques aqui antes da costura, bem pequenininhos, que é para essa peça se moldar melhor no desvire, toda a volta, inclusive aqui nessa parte aqui, ó. Mas bem pequenos mesmo, só para cuidado para não cortar a costura, só para dar uma certa maleabilidade na hora de desvirar e ficar melhor posicionado tudo.
Mas eu fiz uma costura muito próxima da beirada, então quase que não vai precisar fazer isso. Se você fez muito próxima, não tem tanta necessidade, tá? Então, eu vou escolher abrir um pedacinho aqui, ó. Eu tô marcando com a caneta e fazendo com cores vivas, que é para que vocês possam acompanhar mesmo, tá? Vou deixar uns 5, 6 centímetros aqui. Essa parte aqui eu vou descosturar. Vai ser por essa parte aqui que eu vou desvirar a minha bolsinha. Então, eu descosturei aqui. E vou procurar aonde eu deixei aberto aqui o zíper, né? Empurrar um pouco o zíper. Ele abre fácil esse zíper aqui. Né? Você põe o dedinho lá dentro e tal. E venho aqui nesse cantinho aqui, ó. E pego essa ponta primeiro. Porque, lógico, eu não deixei um buraco tão grande. Então, você vai desvirando dessa forma. Você vai ajeitando que ele vá vindo pra fora aqui, ó. Então, você vai dando uma ajeitada e vai trazendo o seu trabalho para fora. A parte de fora, no caso, da bolsinha, né? Vai desvirando aqui, ó. No início parece um pouco resistente, e é mesmo, mas depois tudo se ajeita, tá? Vamos desvirando. Conforme você vai desvirando, você tem que ir passando o dedo aqui, ó, por dentro, nas costuras da sua bolsa aqui, ó. Aí você vai dando forma a ela, tá? Você vai dando forma a ela aqui, ó. Vai trazendo para fora as costuras, dá uma ajeitada, né? Faz assim, ó. Ela vai se formando, tá vendo? No início parece que não, mas você coloca a mão por dentro aqui, ó. Daquela abertura que você fez. E aonde tá o zíper, aqui no canto, você pega e traz ele pra cima. Força com o dedo aqui, traz ele pra cima, ó. E o forro você vai ajeitar pra dentro e pra baixo, certo? Então, aqui, ó, está a sua bolsinha. Tá vendo como ela fica? Não tá tão pronunciado aqui, porque eu não fiz mesmo um molde muito pronunciado, tá? Agora, a gente pode dar uma passada, colocar esse forro pra fora aqui, primeiro, tá? Aonde você ficou com aquela... Aqui você também dá uma ajeitada na parte do forro, passa o dedo aqui nas costuras, ó. Traz pra fora, ele vai moldando a peça. Você tem que ir ajudando a peça a nascer. Então, você vira aqui, ó, ele já tá marcadinho. E aqui você pode dar uma costuradinha à mão, tal, né? Aqui fazer assim para soltar essas costuras. Ou passar a máquina aqui, mas aí passa num fiozinho mais discretinho para não ficar feinho. Porque aqui não tem tanto problema se ele ficar mais retinho o forro. Eu só faço em forma do desenho, na forma do desenho mesmo, que é para dar certinho, né? Para ficar bonitinho na hora dos acabamentos. Mas aqui, se ele ficar um pouco mais retinho internamente, não tem tanto problema não, tá? O importante é aqui na parte externa, você manter o desenho daquilo que foi proposto. Tá? Então, vou passar uma costurinha aqui, vou levar ao ferro, passar bem a minha peça e está pronta. Se você quiser colocar um tassel, um enfeitinho aqui na pontinha do seu zíper, também pode. Então, eu dobrei aqui pra dentro, ó. Por isso que eu falei pra costurar e depois descosturar, porque fica marcadinho pra dentro, já fica mais fácil onde você tem que costurar no forro. Agora, eu vou passar uma costurinha reta aqui na beiradinha e fechar. Está fechadinha. Inclusive, eu passei em toda essa extensão do forro para ficar bem fechado mesmo.
Desvirei a peça. E está feita. Ficou bem bonitinha. Cabe os óculos com tranquilidade, até um pouquinho maior. Eu já fiz um pouquinho maior essa modelagem, porque os óculos agora tem um design um pouco mais amplo, né? Está feito.